Olá, mulheres. Boa noite. Deus abençoe você que está entrando nessa live. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é tão bom para mim. Quem está me acompanhando aí nos stories vai entender por que eu atrasei 10 minutinhos, quase 15, né? Quem aí me acompanha nos stories sabe por que eu entrei esse tempinho atrasado? Bota aqui nos comentários, por favor. Dei assim uma repaginada rápida. Obrigada, Ariane. Muito obrigada, querida. Quem sabe aí, quem foi nos stories já tá sabendo o que aconteceu. Meu Deus. Boa noite, queridos. Quem é que vai acertar? Deixa eu ver. Ó, a Elizabeth falou sim. Quem é que sabe? Pode botar aqui. A Priscila também botou sim. A Jo, eu tenho certeza que sabe. Ela falou comigo no direct. Né, Jo? Oi, Claudinha. Oi, Fabi. Prioridade em casa. A Priscila botou, fez o jantar delícia. Oi, Evilene. Save. Claudinha, save. Ai, glória a Deus. É isso. Ai, deixa eu contar pra vocês. Enquanto isso, a Raquel também, ó. A Raquel também sabe. Raquel também é save. Tá grávida. Ai, quem me dera. Quem me dera. Tava preparando o estrogonofe, é isso. Deixa eu contar pra vocês aqui rapidinho, enquanto vocês estão chamando as amigas. Se você... Aí a Vivi save também. A Vera estrogonofe. Isso mesmo. Deixa eu contar pra vocês como é que foi. Foi assim. Eu, depois da tarde profética, eu ainda fui, fiz um gabinete e tive uma reunião. E saí lá da igreja 7 horas da noite. Aí falei assim, amor, traz umas coisas do mercado que tá faltando. E ele sabe as marcas, tudo que eu gosto, né? E ele foi trazendo. Chegou em casa, 9 horas da noite, de fazer compras. E ele chegou e falou assim, ai, amor, queria tanto comer um estrogonofe de filé. Aí eu falei, puxa, falta meia hora pra live. Aí ele falou, não, tudo bem. Aí eu fui abrindo os sacos, as sacolas, fui vendo assim as coisas que ele comprou. Ah, meu Deus, tudo da marca que eu peço, tudo direitinho, na quantidade certinha. Isso é um milagre, né? O homem fazia assim, tão certinho, tão direitinho, e ele é assim, ele é detalhista. Ele é muito cuidadoso com essas coisas. E aí, meu Deus, Senhor. Aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Estrogonofe não dá pra fazer só o estrogonofe, né? E a carne nem tava congelada, a carne tava prontinha pra partir e temperar. Aí eu falei assim, meia hora, será que eu me supero? Porque estrogonofe não é só estrogonofe, né? Estrogonofe é você fazer a carne, é você fazer o molho, é você botar o creme de leite, é você temperar direitinho. E aí, o que combina com estrogonofe? Um arrozinho branco feito na hora e uma batatinha sauté, né? Pois é, me superei. Em 20 minutos, praticamente, 25 minutos, eu fiz um estrogonofe, uma batata e um arrozinho branquinho. Depois eu falei pra ele, depois você vai falar pra elas como tá bom, pra elas entenderem. Ah, queridas, família realmente é o primeiro ministério. Como a gente resgata a nossa essência. E aí eu falei pra ele assim, ó, essa live, vocês perceberam que eu botei a live da obediência? Porque o Senhor estava no meu secreto hoje com Deus e eu falei algumas coisas com o Senhor e o Senhor falou assim pra mim, você não vai fazer nada disso, você vai fazer isso aqui que eu vou te mandar. E aí eu vou contar pra você, enquanto eu vou ministrar a palavra que o Senhor queimou no meu coração, eu até anotei aqui no meu caderno de devocional.
Tá tudo anotadinho aqui, ó, no meu caderninho de devocional. E o Senhor compartilhou uma palavra comigo muito incrível. E eu quero compartilhar com vocês e eu vou dizer para vocês o que vai acontecer, né? Que não tem jeito. O Senhor, ele bradou hoje na tarde profética. O Senhor bradou mesmo hoje na tarde profética, né? Hoje foi incrível. Quem estava na tarde profética aí, eu tô vendo vocês falando da tarde profética. Quem estava na tarde profética aí, bota aí como é que foi. Foi incrível. O Senhor me surpreendeu com uma palavra tão graciosa, uma palavra de cura, uma palavra de impulsionamento, uma palavra, sabe, de lançar mulheres, né? A Ale falando, foi maravilhosa. Uma palavra que nos posicionou, não foi, Ale? Uma palavra que nos posicionou no milagre, nos posicionou diante das circunstâncias, diante da obediência de Jesus. E a Fernandinha, céu baixinho hoje, foi mesmo, foi incrível. E aí, o Senhor fez muitas coisas, a Thay, incrível demais, aprendendo muito. Glória a Deus, foi muito lindo. E eu falei assim, olha, live da obediência, eu tô sendo obediente àquilo que o Espírito Santo me mandou, me ordenou fazer. E agora veio a última prova, a prova final. Sabe quando você tá na escola e você tá na prova final? Eu falei, Senhor, eu podia ter, né, falado assim, mas eu vou fazer a live, eu vou me preparar para a live, eu vou orar antes da live. E por mais que o Senhor tenha compartilhado uma palavra comigo, eu falei, Senhor, eu preciso orar, eu preciso de um direcionamento específico, eu preciso, Senhor, ativar o mundo espiritual. E o Espírito Santo foi muito incrível comigo, né, de ministrar o meu coração e falar assim, filha, você ativa o mundo espiritual quando você me obedece. Olha aí, mulheres, que estava na tarde profética. O Senhor tascou lodo no meu olho hoje. É fogo, né? O Espírito Santo sempre prova a gente. Tascou lama na minha venta, como eu falei lá na ministração. E me mandou, vai pro enviado. Vai pro tanque de Siloé. Lavar esse olho, vai obedecer, vai. Vai fazer aquilo que eu te ordeno fazer todos os dias, porque a tua unção tá na tua obediência. O teu respaldo tá na tua obediência. Eu falei, meu Deus, Senhor. Então eu tô aqui totalmente na dependência de Jeová, na dependência de Yeshua HaMashiach, de Jesus o Messias, como sempre. Mas hoje está sendo mais especial, porque servir a nossa casa é o nosso principal ministério. Se engana a mulher que acha que está numa plataforma com o microfone na mão, querida. É o ápice do ministério. O ápice do ministério é você servir a sua casa com alegria e no altar da sua cozinha, no altar das suas panelas, no altar da sua pia, você ali vai tendo vitória. Você vai sendo aprovada pelo Senhor. Você vai encontrando um lugar no coração de Deus. É como se eu estivesse ali na fenda da rocha, sabe? Eu me senti ali na fenda da rocha. E eu senti o Senhor passando toda a bondade dele sobre a minha vida. E eu tô tão feliz, queridas. Eu tinha que compartilhar isso com vocês. Parece uma coisa boba, uma coisa incrível, mas era uma rica oportunidade para Satanás fazer a festa, né? Para Satanás ativar ali uma insatisfação, ativar uma correria no meu coração e falar assim, eu não vou dar conta. E hoje o dia foi agitado, né? E cheguei aqui, né? Meu Deus, cheguei aqui numa agitação e engraçado, ainda tem mais um detalhe que eu esqueci de contar. Quando um pouquinho, ele chegou 9, ele falou assim, poxa, meu amor, eu tô sem o cartão do carrinho aqui do condomínio, você pode vir me ajudar a pegar pelo menos os ovos, né, que não vai dar pra eu levar os ovos, tô com medo de rachar. A gente come muito ovo aqui, né, então ele comprou várias cartelas de ovos, aí eu fui lá pra pegar a carteira, eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu tô aqui, tendo que fazer a live. Enfim, e aí foi esse desdobramento incrível, e o Senhor começou a falar muito comigo. Então a live da obediência começou de manhã, e se estendeu até antes da live começar, com uma prova de Deus no meu coração. Então eu queria que você entendesse uma coisa. Eu já quero começar aqui liberando uma revelação pro teu coração. Quando as coisas começam a apertar para você e você começa a ficar muito assoberbada, entenda aquilo que é prioridade. Aquilo que é prioridade vem primeiro, é o primeiro. E o primeiro normalmente é o que é mais importante.
é o que está no coração de Deus. Muitas mulheres erram, e nós vemos isso na nossa jornada Mindset Feminino, na Save. Muitas mulheres erram por não saber discernir as suas prioridades. Então, como elas não sabem discernir as suas prioridades, o que acontece? Elas acham que aquilo que está acontecendo no momento é a prioridade, quando na verdade pode ser um teste. Pode ser um teste da parte de Deus e você pode estar sendo assim, olha, testada pelo Senhor. O céu está de olho, o que ela vai fazer? Será que ela vai ser aprovada ou será que ela vai ser reprovada? Será que ela vai arrancar um sorriso, né, dos lábios do Pai, do coração do Pai? Ou será que ela vai arrancar as gargalhadas de Satanás? Então, queridas, é sobre isso essa live e é sobre uma obediência que o Senhor me ordenou nessa manhã. Porque eu sei, eu tô chorona hoje. Na live, na tarde profética hoje, eu tava chorona, não tava, mulheres? Porque a presença de Deus estava tão pesada, tão palpável. Eu me senti como na reconstrução do templo, do segundo templo, no templo de Zorobabel, onde os sacerdotes não conseguiam ficar de pé, né, ali por causa da presença do Senhor. Hoje a tarde profética foi assim, sabe? A tarde profética foi assim, uma presença palpável do Senhor. E eu tô chorando, já tô querendo chorar aqui, eu não sei o que é, mas eu tô querendo chorar porque eu tô sentindo muito a presença do Senhor, muito mesmo a presença de Deus. E eu quero começar aqui, já começando, né, já dando prosseguimento, na verdade, orando com você, pedindo ao Espírito Santo para ministrar o teu coração da mesma maneira e até mais profundamente daquilo que ele ministrou meu coração hoje, que foi assim muito assertivo, foi uma flecha que acertou o alvo. Foi uma flecha que acertou o alvo. Isso mesmo, aleluiada. Aleluiada, aleluiada. Muito aleluiada. E eu quero pedir que você agora feche os teus olhos, abra o teu coração e seja abraçada pela presença de Deus. Muitas vezes o Senhor, ele tá assim, querendo se manifestar mais para as nossas vidas. Ele tá querendo, sabe, mostrar a glória dele. Ele tá querendo te tocar de uma forma diferente, mas você não se abre, você não se concentra. Então eu quero te pedir agora que você venha se concentrar. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Feche os teus olhos, abre o teu coração e vamos agora focar para receber aquilo que o Senhor preparou de porção para cada uma de nós nessa noite, em nome de Jesus. Pai querido, Tu sabes, Senhor, que em nome de Jesus, Espírito Santo, vem, Senhor, e faz, Senhor. Opera, Senhor. Faz algo incrível, Senhor, nessa live. Transforma, Senhor. Transforma os corações. Transforma as mentes, Senhor. Em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo. Para a honra e glória do Teu nome, Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Tava travando, queridas. Que batalha. Quem tava na nossa live hoje de oração 5:30 da manhã da comunidade Save, no nosso propósito de jejum, sabe como foi uma batalha hoje. Mas nós prevalecemos. Essas batalhas, queridas, elas se apresentam para nos treinar. O Senhor está levantando um grande exército de mulheres
perseverantes e constantes naquilo que o Senhor ministrou no coração delas. Hoje na tarde profética estava assim, né? A Raquel falando, a batalha desde de manhã está repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, meu Deus. Eu estava orando aqui, não ouvimos a oração, mas concordamos em nome de Jesus. As trevas estão contra-atacando, mas sempre vencemos. É isso aí. Eu estava orando para o Espírito Santo ministrar o coração de vocês a profundidade que ele ministrou no meu coração hoje. Eu estava orando, pedindo para o Espírito Santo ser profundo e assertivo com cada um de vocês. Que o Senhor não somente dê resposta para você nessa live, mas que o Senhor faça com que revelações profundas que você nem imaginava abriguem o teu coração e te levem a um lugar de profundidade com o Espírito Santo. Era isso que eu estava pedindo na oração. Você pode dizer amém? Você pode dizer amém, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Abra a tua Bíblia em Juízes capítulo 6. Eu não consigo sair de Gideão, amadas. Não consigo sair nem de Moisés, nem de Gideão. Eu estou muito tentada. Eu vou ministrar agora no final de semana em Teresina, a conferência de mulheres, né, Florescer. E vai ser incrível. E o Senhor já tinha me dado uma outra palavra muito específica. Falar de várias mulheres da Bíblia ao mesmo tempo vai ser incrível. Mas eu tô tão tentada, o Senhor tá falando tanto comigo sobre Moisés ser um libertador e sobre Gideão ser também um libertador. Ambos com as suas debilidades, ambos com as suas limitações, mas ambos não deixando de cumprir aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um deles e executando uma grande libertação. Uma grande libertação. Oh, meu Deus, uma grande libertação para o povo que Deus ama, mas para o povo que no livro ali no Pentateuco, ali no livro de Êxodo, um povo que tinha saído do Egito, mas o Egito não tinha saído dele, e aqui em Gideão, Juízes capítulo 6, um povo que se mantinha com um DNA do Egito, a configuração mental, né, de idolatria. E aí nós vamos ler aqui essa passagem e muitas mulheres aqui nessa live vão se sentir como Gideão, se sentir num tempo de Gideão. Eu quero que você acompanhe aqui comigo e você seja profundamente ministrada pelo Espírito Santo. Vamos ler do versículo 1 e você vai perceber que havia uma intimidação, haviam inimigos de Israel aqui, os maiores inimigos aqui desse tempo que mais atacavam eram os midianitas. E eu quero falar muito sobre os midianitas com vocês nessa live. E você pode perceber que haviam outros inimigos, os amalequitas. Eu falei sobre os comandos, alguns comandos de amalequitas lá na tarde profética, né, há 2 semanas atrás. E foi incrível. Mas agora eu quero falar com vocês sobre esse tipo de regência, essa regência desses inimigos midianitas. E muitas de vocês vão se sentir na pele de Gideão hoje. Intimidadas muitas vezes. Oi, Nath, tudo bem, querida? E eu sei que o Senhor vai mudar o teu posicionamento interno. Mudar configurações mentais. Mudar o tipo de calibragem da sua visão, o ajuste de uma audição apurada no mundo espiritual para a voz de Deus, porque você vai, sabe, se posicionar diferente a partir dessa ministração, tenho certeza disso. O Senhor preparou esse tempo para nós. Então, fala assim, de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, ele os entregou na mão dos midianitas. Para eu explicar aqui para você, sempre que o Senhor fala no Velho Testamento, que o povo fez aquilo que o Senhor reprova, fala a respeito de uma base de idolatria. Aqui, nesse tempo, o povo tinha voltado a adorar Baal. O povo estava adorando Baal. E aqui, logo depois, do grande livramento produzido por 2 mulheres através de Débora e depois de Jael,
aqui o povo foi liberto, né, desse cativeiro dos cananitas, e o Senhor tinha dado muita vitória, e passou-se o tempo, e a gente sabe que o povo voltou a adorar Baal, depois de uma vitória, o povo se acostumava com a vitória e do tipo, tá tudo bem, então a gente agora pode fazer o que está no nosso coração, a gente pode agora fazer o que quiser. E o povo sempre se inclinava para a idolatria. Existem mulheres que depois de uma vitória, depois que passa o perrengue, né? Eu costumo dizer assim, depois que passa o perrengue, elas se esquecem da dor que estavam sentindo, elas se esquecem das prisões que estavam, elas se esquecem de como era duro e difícil, né, passar por aquele aprisionamento, por aquele cativeiro, e depois que Deus dá vitória, elas voltam a idolatrar, fazer os seus bezerros de ouro, idolatrar os deuses dos outros povos. E talvez possa ser para aquela mulher que precisava de um emprego, precisava de um resgate financeiro, de uma restauração financeira. Quando o Senhor abençoa, ela simplesmente se esquece daquilo que tratou com o Senhor e começa a encher sua agenda, porque agora ela precisa fazer dinheiro, porque agora Deus abençoou, Deus abriu uma porta. E eu costumo dizer para as mulheres lá na igreja e nos discipulados e nas palavras, eu costumo dizer assim, não aceite um trabalho de faraó. O diabo, ele é perito em abrir portas de faraó para nós. Portas onde você vai ter só uma folga na semana. Folgas que você nem vai conseguir fazer essa folga num dia de culto. E quando fizer, você vai estar tão cansada e tão atrasada nos afazeres de casa que você vai se perceber num cativeiro. Então, mesmo que você esteja sem um trabalho agora nesse momento, faça propósito com o Senhor. Seja fiel como a viúva, aquela oferta da viúva. Seja fiel nos seus propósitos. Nós temos o testemunho, a diaconisa Cristiane, ela é save, maravilhosa, a diaconisa lá da igreja, uma filha amada, e ela deu um testemunho incrível, que eles passaram por uma fase assim, de algumas restrições financeiras. O Senhor nunca deixou faltar nada, pelo contrário, mas que por causa da fidelidade deles, no pouco, o Senhor colocou eles sobre o muito. Foi um testemunho da tarde profética, né? E que foi incrível que depois de alguns meses, o esposo dela tinha que escolher entre as propostas de emprego. E uma proposta era de Faraó e a outra era do Senhor. E ele falou assim, deixa eu ver qual é o trabalho que me dá mais liberdade de servir o Senhor. E ele escolheu aquele trabalho que não ocupava os dias de culto. Então o Senhor certamente vai abençoar muito mais esse homem de Deus, né, que é o diácono Adalberto lá da nossa igreja. Deus tem feito grandes coisas, né? Aqui o Senhor já está falando com vocês. Então aqui o povo, ele estava cativo por causa de idolatria, né? E aí o Senhor entregou por 7 anos, ou seja, um ciclo. Um ciclo o Senhor entregou por 7 anos aos midianitas. A gente precisa entender que a idolatria, ela é uma afeição que nós temos no nosso coração, que tira não somente o lugar de Deus, mas coloca o nosso lugar de confiança fora do Senhor. Tudo que está fora do Senhor como fonte de confiança, fonte de bênção, fonte de alegria e de satisfação, porque a idolatria, ela está muito mais relacionada com a satisfação do nosso coração. E quando nós não somos satisfeitos em Deus, né, tem um livro do John Piper que eu amo, né, Plena Satisfação em Deus. Se você não leu, você precisa ler esse livro. E fala muito sobre isso, né? Sobre essa questão de estar plenamente satisfeito, ter contentamento na presença de Deus, porque Ele é o pão, Ele que satisfaz, Ele que alimenta. E a idolatria, ela está muito ligada à cobiça do nosso coração, aonde nós nos satisfazemos. E para quem nós colocamos a nossa confiança, em quem nós direcionamos a nossa confiança. Então, se você vive sacrificando ao ídolo do teu trabalho, ao ídolo do dinheiro, fatalmente, você, quando o dinheiro não te der o retorno que você quer, você vai procurar entregar mais oferendas. E
alguma outra coisa vai sofrer. E muitas vezes as oferendas que você vai entregar para o Deus Mamon é o teu filho, é a tua filha, é o teu casamento, é o teu chamado. Na gana de ganhar dinheiro, na gana de ter reconhecimento na internet, na gana de ser vista, ser reconhecida de alguma maneira, você começa a sacrificar teu caráter. Você começa a sacrificar aquilo que é mais precioso para o Senhor, é quem você é quando ninguém está vendo. Então o Senhor, ele sonda, né? O nosso coração e a nossa motivação. Plena satisfação em Deus, isso mesmo. E aí diz aqui, ó, os midianitas dominaram Israel, versículo 2 de Juízes 6. Os midianitas dominaram Israel. Por isso os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Entenda, alguma hora a idolatria vai te levar para a caverna. Alguma hora a idolatria vai te levar para as montanhas. Uma hora a idolatria vai te levar para fortalezas. Vai te aprisionar de alguma maneira. Sempre que os israelitas faziam suas plantações, os midianitas as invadiam. Então, o comando do midianita não é te impedir de plantar. O comando do midianita é te impedir de colher. É deixar você ter trabalho. É deixar você se esmerar. É deixar você suar. É deixar você ver os primeiros brotos. É você ver a possibilidade. É o se. O se é a pior coisa que tem. É você vislumbrar algo que pode ser, mas que não foi. É o quase. O midianita é o quase, é aquilo que está quase florescendo, é aquilo que sempre está chegando num limiar, numa escala de passar para um outro nível, morre. Retrocede, mingua, é devastado. Esses são os midianitas. Então, essas plantações, eles invadiam e os homens, as mulheres, as famílias, eles eram obrigados a se esconder. Porque eles vinham devastando que nem uma praga de gafanhotos. Havia uma devastação muito profunda. E aí vai dizer assim, olha, também os midianitas, os amalequitas e outros povos da região do leste deles invadiam. Então o midianita nunca vem sozinho. Ele traz de pingente outros inimigos. Então a gente tem aí comandos midianitas, comandos amalequitas e comandos daqueles que são aproveitadores da desgraça de um povo que está sendo atacado. Todo o interesse dessa era é se aproveitar dos ataques de uma escala, sabe? De uma hierarquia demoníaca nas regiões celestiais, para que quando você... A operação bem orquestrada do inferno vá minando áreas que você não imaginava que poderiam ser atacadas, porque você está muito preocupada com uma guerra maior. Entenda o que eu vou te falar, presta atenção no que eu vou te falar. Muitas vezes, quando você está guerreando contra um comando jezabélico, contra um comando de Dagon, contra um comando de Mamon, você se esquece das forças espirituais da maldade, que vão bem na tentação da tua carne, que vão bem fazendo você tropeçar em pequenas pedras. Esses inimigos, eles são verdadeiramente potentes, são mais potentes, porque ninguém tropeça numa montanha. Você vai tropeçar numas pedrinhas que você descendo o morro, você vai escorregar. E aí, se você não consegue sondar as suas motivações diante do altar do Senhor Deus Todo-Poderoso, do teu Pai, você não recebe cura, você não fica vigilante, você cai facilmente, você abre brechas absurdas e até uma tendência de retornar a práticas de pecados e idolatrias passadas que você pensava que já estava resolvida. E que, de fato, tem guerras e lutas que nós já vencemos em Deus. Nós já temos o armamento específico que Deus nos dá. Porém, nós não entendemos que um território conquistado precisa ser um território vigiado. Tem sempre um inimigo que está de olho nas nossas conquistas. O diabo, ele não se dá por vencido. Não esqueça que no Éden, o homem passou uma escritura de posse para Satanás, por isso ele é o príncipe desse século.
Ele é o príncipe desse mundo. Não esqueça disso. Salmo 115, versículo 16. Eu não me canso de recitar esse versículo. A palavra do Senhor diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Deus escolheu na sua santa e soberana vontade fazer parceria com o ser humano e entregar o comando da terra, o domínio da face da terra ao homem. Por isso Jesus fala: tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu. Tudo que no mundo natural você estarta é estartado no céu. Há uma liberação no céu. Malaquias 3,10 vai dizer: vocês estão roubando a Deus. E o povo pergunta: onde é que nós estamos roubando? Nos dízimos e nas ofertas. E o Senhor fala assim: vamos lá, deixa eu ensinar vocês uma coisa. Sejam obedientes, sejam fiéis. E eu desafio vocês a fazerem prova de mim. Se vocês, nessa existência, não colocarem o coração de vocês, a confiança de vocês o tempo inteiro em serem supridos não pelo valor monetário, pelo seu salário, pelo suor do seu rosto, mas pela dependência daquilo que eu estou provendo para você, eu faço com você um desafio. Seja fiel em descansar em mim, em ser obediente aos meus princípios, porque princípios são leis de Deus que não mudam. Sejam fiéis aos meus princípios e façam prova de mim se eu não vou abrir as janelas dos céus e derramar bênção tal que você não pode suportar. Bênçãos sem medida. Aqui o povo tinha sido idólatra. O povo estava sobre um cativeiro, e um cativeiro diferente. Era um cativeiro que não vinha aprisionando como no Egito, aumentando as cargas. Não. Era um cativeiro na diferenciação da frustração. Era o cativeiro da frustração. O inimigo, ele trabalhava na frustração. E aí, Gideão era um libertador. E olha o que acontece. Eu não vou versículo por versículo expositivamente, porque senão a gente vai ficar aqui até meia-noite. E eu já gosto de pregação mais expositiva, né? Gosto também de pregação temática. E de mista também, gosto de todo tipo. Mas a minha preferência é expositiva. Se eu ficar versículo por versículo, a gente não vai acabar hoje, tá bom? Porque é muito rico, é um texto muito rico. Então, deixa eu passar aqui com vocês até já o chamado, né, de Gideão. Aí o Senhor vai dizer aqui o tempo inteiro que Israel empobreceu muito, aqui no versículo 6, né? Por causa dos midianitas, Israel empobreceu muito. Quais foram as frustrações, o ataque, o cativeiro que foi permitido pelo Senhor por causa de uma consequência de idolatrias? Não foi Deus que mandou gratuitamente os midianitas. O Senhor permitiu uma disciplina. É uma permissão de disciplina para que Israel aprendesse por aquilo que sofreu. Jesus aprendeu obediência por aquilo que sofreu. Isso é o caráter de Deus. Existem renúncias que você precisa fazer na obediência. E aí, diz que Israel empobreceu muito. Quais são as áreas da tua vida que você empobreceu? Talvez você esteja pobre, paupérrima de revelação. Talvez você leia a palavra de Deus e você não veja mais sentido, você não consegue extrair para você uma chave de revelação, um direcionamento claro e específico da palavra de Deus para você. E essa live aqui foi uma live de obediência. O Senhor falou assim para mim: faça essa live, diga isso para elas, eu vou te dar um comando. E o Senhor me deu um comando. O Senhor puxou minha orelha. E eu vou dizer para vocês como o Senhor tem puxado a minha orelha. E eu quero ser vulnerável aqui com vocês e compartilhar isso com vocês. Porque, queridas, suspeitem. A mulher que se coloca muito no pedestal, ela é realmente aquela que tem a chave do cárcere. Ela tem a chave do cárcere. Ela vai te acorrentar numa dependência, numa codependência emocional. Então, todas nós somos carentes da glória de Deus. Todos nós. Não existe sumo sacerdote eterno que não seja Cristo Jesus. Nenhum homem, nenhuma mulher na face da terra está tão pronto que não possa se santificar mais. E nenhum homem, nenhuma mulher está tão desastrosamente perdido que não possa ser salvo e santificado pelo Senhor. Então, nós estamos num processo, todos nós, todas nós, amém?
Então vai dizer aqui, olha, o anjo do Senhor veio aqui no versículo 11 e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abisreíta Joás. Gideão, filho desse Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas. Estava malhando trigo no lagar, para escondê-lo dos midianitas. Tem revelação, minhas amadas, que você vai ter que esconder. Tem trigo triturado, o alimento de Deus, porque a palavra do Senhor diz que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E a Bíblia também diz que Jesus é o verbo, e a palavra é o verbo. Então a palavra é o alimento, a palavra é o pão, a palavra é Jesus, e Jesus é o pão. E quando o trigo está sendo moído, é para produzir um alimento específico para aquela população, para aquelas pessoas poderem ser alimentados. E aqui Gideão estava malhando trigo no lagar. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. No meio de um cativeiro, no meio de uma opressão, no meio de tanta frustração. E você vai ver isso na fala de Gideão. Os midianitas, eles eram aqueles que semeavam e enraizavam a amargura fruto da frustração. Olha só. O anjo do Senhor disse para ele: poderoso guerreiro, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Antes de dar a missão para Gideão, o Senhor mostra para Gideão a identidade dele, quem ele é. Como o Senhor o vê no meio de toda aquela idolatria, no meio de todo aquele cativeiro. Então veja, versículo 13. Ah, Senhor, olha o que Gideão fala. Olha o fruto da frustração falando. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian? Você pensa o quê? Que o Senhor vem explicar o mimimi de Gideão? O Senhor fala assim, versículo 14. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian. Com a força que você tem, mesmo com as dúvidas, mesmo com a frustração, mesmo com as dúvidas, mesmo com a frustração, mesmo com estando nesse cativeiro, mesmo você tendo que se esconder para produzir o alimento específico. Vem cá. Deus te abençoe. Oi, mulheres. Mesmo você estando assim, o Senhor, Ele está falando assim, resta um pouquinho de forças em você, sabe por quê? E eu te vejo como poderoso guerreiro, sabe por quê? Porque você não desistiu, você está dando o teu jeito, você pegou alguma colheita antes do inimigo devastar. Você tem um depósito, tem mulheres aqui que têm depósitos incríveis de alimento, que o Senhor vai moer, que o Senhor vai fazer, que o Senhor vai fazer com que você seja moída para produzir o alimento específico para multidões ou para um tempo de escassez e de cativeiro dentro da sua casa. E aí o que acontece aqui? Versículo 15. Perdão, versículo 14 ainda. Vai libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está te enviando? Não tem mimimi com Deus. Se Deus te escolheu para algo, Ele vai dizer assim, ok, tudo bem. Deixa eu passar disso porque você não vai entender agora. Eu não tenho tempo para te explicar porque eu tenho uma grande obra para você fazer. Então, com a força que você tem, Deus é muito vigoroso e firme com Gideão. Com a força que você tem, vai lá libertar o povo desse cativeiro de Midian. Não fui eu que te enviei, eu não estou contigo? Não sou eu que estou te chamando? Poderosa guerreira. Essa é a palavra do Senhor para tua casa. Essa é a palavra do Senhor para você. Assim como a gente sempre tem numa família um Moisés para obedecer o Senhor, que é mais sensível, que vê a sarça, que conversa com uma sarça ardendo, entende? E entende que é a voz de Deus.
obedece, tira a sandália dos pés, é treinado, resiste, sim, resiste. Porém, ele vai e se entrega ao treinamento do Senhor, né? Quem viu aí o meu Rios que eu botei hoje, é um trechinho da palavra, da nossa última palavra lá, da Gerando Águias, né? Que foi do Café Beloved, e foi incrível essa palavra. Tem sempre que ter um Moisés para tocar com o cajado nas águas, obedecendo uma palavra do Senhor, dizendo: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche, toca nessas águas. E ele tocou nas águas e o Senhor fez algo sobrenatural que nem ele esperava, ele só obedeceu. Assim como ele foi treinado na obediência, assim como eu expus aqui para vocês como é que foi o início da live, por que atrasou, porque eu estava obedecendo ao Senhor no meu primeiro ministério. Tem vezes que para você malhar o trigo no lagar e algumas revelações que você tem da parte de Deus, do trigo de Deus, para fazer o pão de Deus, para ofertar esse pão, fruto de frustração, muitas vezes, fruto de dores, em meio a dores, em meio a frustrações, você é levantada por Deus para ser uma libertadora. Você oferece algum tipo de alimento ainda. E aqui, resumindo a história, Gideão no hebraico quer dizer talhador, lenhador. Então, é alguém que não é fraco, não. Gideão é um talhador. Gideão, ele empenha força. E o Senhor via o significado da essência de Gideão, mesmo quando Gideão dizia aqui: como eu posso, versículo 15, libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés. E eu sou o menor da minha família. Manassés quer dizer: Deus me fez esquecer. Efraim, Deus me fez esquecer, perdão. Manassés, Deus me fez prosperar. Olha que contradição. No meio de um pequeno clã, o menos importante foi o filho de José, que foi o significado de Deus me fez esquecer, Deus me fez prosperar nessa terra estranha. Olha que coisa incrível. Olha como o Senhor, ele fala ao nosso coração. O Senhor está dizendo assim: mesmo do clã menor, sendo o menor da família, eu não olho como o homem olha. E aí, Gideão pode ter perguntado assim: como eu vou libertar Israel? Olha para todos os outros clãs, olha para os poderosos guerreiros que não estão conseguindo. Eles são poderosos, eles são fortes e não estão conseguindo frear esse inimigo. Não estão conseguindo frear. Quem sou eu? Gideão prosseguiu: se de fato eu posso contar com teu favor, dá-me um sinal. E aí Gideão começa a pedir: faz o seguinte, eu vou botar um caldo na panela aqui, vou fazer uma oferta e você me espera aqui e eu vou fazer algo para você e tal. E aí Gideão começa a fazer prova com o Senhor e ele começa a dizer assim: meu Deus, não fique bravo comigo. Faz o seguinte, me prova que o Senhor está comigo de verdade, que sou eu mesmo, que o Senhor não se enganou de endereço, que sou eu o libertador. Me prova isso. E aí ele fala assim: faz o seguinte, faz cair o orvalho na lã e fora não. E depois ele fala o contrário. Aí mais uma vez ainda, Senhor. E o Senhor vai provando, o Senhor vai reafirmando a Gideão: eu estou te escolhendo, não precisa temer, eu estou contigo, eu disse que eu estava contigo, eu estou te mandando, usa esse restinho de força que você tem e se posiciona. Porque eu vou na tua frente. Eu vou na tua frente, Gideão. Pega toda essa tua frustração aí, recolhe ela e começa a viver algo novo comigo a partir de um passo de obediência. O Senhor te escolheu para ser a libertadora da sua casa. Por mais que você se sinta a menor da tua casa, a mais falha da tua casa, a mais limitada da tua casa, por mais que você esteja olhando o cenário da tua casa e você esteja vendo só a frustração. Você tem visto midianitas e midianitas se posicionando, vindo contra-atacando. Quando você dá uma palavra e você pensa assim: agora vai florescer, agora vai frutificar. Uau, glória a Deus. Aí vem o midianita e arranca a tua celebração, arranca a tua bênção. Mas nós não vamos permitir, né, Alê? Estamos orando. Não vai ter midianita, não. Já entendeu o comando, Alê?
para orar? Já entendeu o comando? Vamos repreender Midianita. Já entendeu? Glória a Deus. É isso aí. Meu Deus. Meu Deus. Sabe o que acontece aqui? É muito incrível, porque o anjo se assenta na árvore de Ofra, que pertencia a Joás, pai de Gideão. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que o anjo se assenta sobre uma árvore de paternidade de Gideão. A árvore de paternidade sobre Gideão. A árvore era de Joás, seu pai. É como se o Senhor estivesse dizendo assim: eu sou teu pai. Eu sou o teu pai. Sou eu que te escolhi. Deus não escolhe preparados. Deus prepara escolhidos. Gideão não parou. Gideão estava malhando trigo no lagar. Entenda de uma vez por todas. É a mesma coisa de Jael. Jael batia a estaca todo dia. E aquela bateção de estaca era um treinamento para o inimigo ser entregue na mão dela. E ela acabar com Cícera para sempre. De uma vez para sempre, definitivamente. Gideão malhando trigo no lagar era um treinamento da parte de Deus. Ele estava ali fortalecendo os braços, malhando trigo. Ele não parou. Ele não desistiu. Ele não se acomodou na situação. O Senhor está dizendo para você que você é uma libertadora, mas libertadores, aqui como nós vimos, tem inimigos que se opõem a esse libertador. Primeiro inimigo é aceitar se esconder, é ir malhar trigo no lagar. Aceitar se esconder muitas vezes, se ver pequeno. Quantas vezes você tem aceitado se esconder? O Senhor não te chama, e eu tenho visto isso em muitos lugares, na vida de muitas pessoas, fazendo muitos gabinetes, fazendo muitos aconselhamentos. Alguns produtivos, a maioria produtivos, mas muitos gabinetes improdutivos. E o que eu tenho mais visto são pessoas com respostas prontas. Não se entregam a uma sensibilização da parte do Espírito, não fazem um jejum, não buscam do Senhor uma sensibilização mais profunda, uma percepção mais apurada daquilo que o Senhor quer. Aceita muitas vezes abrigar dúvidas sobre o caráter de Deus por causa do cenário de opressão. Não confia na soberania de Deus. Você sabia? Escuta o que eu vou te falar. Você sabia que Daniel entendeu o cativeiro? Daniel começou a ler o livro de Jeremias, que era o profeta contemporâneo ali. Ele começou a ler o livro de Jeremias e ele começou a entender pelas escrituras no profeta Jeremias que o cativeiro de Israel duraria 70 anos. E ali ele percebeu, sabe o quê? Ele passou por 3 reinados. Ele passou por Nabucodonosor, ele passou por Ciro, passou por Dario. E ele entendeu que no finalzinho ali, ele já estava próximo de findar os 70 anos e que Israel estaria sendo liberado daquele cativeiro. Mas ele entendeu que ele era um profeta do cativeiro. E ele passou todos os dias da sua vida servindo a Deus, se separando, vivendo milagres, não se rendendo à idolatria de Nabucodonosor, não se rendendo à idolatria daquele povo. E ele teve essa percepção. Ele não abrigou dúvidas no coração dele quanto ao chamado. Agora, Gideão aqui várias vezes, né? E o Espírito Santo estava falando no meu coração. Tem algo assim que eu quero falar com você, que isso queimou muito forte o meu coração. Muitas vezes não é porque você é uma libertadora, né, que você não vai passar por momentos de crise, de dúvidas, de frustração e de se esconder. Você continua malhando trigo no lagar, você continua ali trabalhando, moendo a palavra, remoendo a palavra dentro de você, remoendo o trigo de Deus, tornando pão dentro de você, alimento dentro de você e para sua casa. Mas, queridas, às vezes é tão difícil discernir. Gideão pediu provas e provas a Deus em fatores externos. Por exemplo, o exemplo da lã e do orvalho. Ele acreditava piamente que Deus podia fazer algo no externo. Deus poderia fazer algo
no externo, mas nunca nele e através dele. Tanto é que ele precisa, o Senhor fala assim, vai lá no acampamento dos midianitas e escutam o que eles estão falando. Olha, Deus precisou várias vezes confirmar, testificar, ratificar no coração de Gideão. E você percebe que o Senhor não tem problema com isso. O Senhor não tem problema com isso. Porque o Senhor não contemplava como Gideão estava, mas o Senhor contemplava o que ia ser realizado através das mãos dele, porque o Senhor já estava trabalhando no coração dele. E aqui eu quero deixar para você um comando muito específico da parte de Deus. Eu tinha pensado assim, desde ontem, eu escrevi aqui, eu vou ler para vocês o que está aqui no meu caderno, né? No meu devocional. Desde ontem, o Espírito Santo tem falado comigo sobre multiplicar o talento que ele me entregou. E aqui é que tudo começou a borbulhar dentro do meu coração. Desenvolver melhor. Expandir o que ele já me deu. Ele também me falou sobre prioridades. E aí, eu tenho dado alguns nãos eu não posso dar, porque o Senhor já me mandou fazer algumas coisas. E eu falei pro Senhor, de coração, amadas, essa live está sendo uma live de obediência. Eu estou obedecendo ao comando do Espírito Santo aqui. E eu falei pro Senhor, tá difícil às vezes discernir. Às vezes eu me sinto como Gideão, né? Às vezes eu me sinto. E eu falei, Deus, eu creio que o Senhor conectou nessa jornada da Save, que é heranças espirituais familiares, as mulheres específicas para esse tempo. E eu vou fechar, né? Eu vou fechar a turma. E amém. E vou me dedicar somente a essas mulheres. Minhas amadas, o Espírito Santo falou isso aqui para mim. Eu vou ler para vocês. Tá aqui, ó. Tá aqui nessa escrita dourada, que eu botei de uma caneta diferenciada para vocês perceberem que foi Deus, para eu saber assim, ó, foi o Senhor que falou comigo. O Senhor falou isso aqui. Eu vou ler para você a puxada de orelha que eu tomei do Espírito Santo. Filha, deixa essa jornada aberta. Tem muitas mulheres para entrar ainda. Eu estou chamando. Não se trata de estratégia ou marketing, mas de obedecer a minha direção para você e para elas. Quando se confirmou essa palavra? O Senhor me deu essa palavra de manhã cedo. Eu não sei quem é que foi no meu direct, eu não gravei o nome, mas se você estiver nessa live, por favor, você pode testemunhar. Me perguntou, pastor, ainda dá tempo de entrar? Aí eu respondi, sim, assiste a live, porque eu vou falar isso na live. O Senhor me deu uma palavra, o Senhor me deu uma puxada de orelha. O Senhor falou assim, filha, não fecha a turma, não fecha nada. Deixa essas mulheres entrarem. Algumas vão ser sensíveis e vão correndo pegar o jejum ainda, que hoje é o segundo dia. Desde 18 horas nós estamos em jejum, vamos ficar jejum até amanhã, até 12, meio-dia, né? E aí o terceiro dia, progressivamente, nós vamos ficar 24 horas de jejum e vai ser incrível. Vai ser incrível. E hoje ainda dá tempo de assistir a live de abertura, dá tempo de tudo, fiquem tranquilas. Mas eu vou dizer pra você, por isso que eu botei live da obediência. Por quê? Existem muitos Gideões malhando trigo no lagar, que Deus está chamando e está dizendo assim, com essa força que você tem, vai lá libertar o povo que eu te mandei, desses cativeiros geracionais, desses resultados de idolatria, desses comandos de midianitas, desses comandos de amalequitas, desses comandos de povos oportunistas da terra que pegam você fragilizada. E eu falei, Deus, eu quase perguntei assim, Deus, tem certeza? Eu queria tanto fechar, porque foi a meta que o Senhor colocou no meu coração e tá tudo bem, né? E o Espírito Santo me fez seguir num passo
para depois seguir em outro. E eu comecei a não entender. Falei, poxa, mas eu tinha um direcionamento de tantas vagas e agora o Senhor está me dizendo não fecha? Como é que eu, né? E o Espírito Santo me lembrou, sabe o quê? Me lembrou de Abraão. Olha que loucura. A caminhada com Deus, ela é de puro discernimento, submissão, quando você não entende, e obediência cega. Obediência cega. Eu me lembrei de Abraão. Sabe por quê? O Senhor falou assim, o teu descendente que vai gerar toda essa posteridade da minha palavra, das estrelas do céu, né? De abençoarei os que te abençoarem, você será pai de multidões, é filho de Sara. É o fruto da tua união com Sara. E aí nasce Isaac. E aí Deus cumpre a palavra, Deus dá uma palavra e uau, que maravilha. Daqui a pouco, Deus fala, sacrifica Isaac. E Abraão faz o quê? Prontamente obedece. Por isso eu botei live da obediência. Minhas amadas, eu tô aqui para dizer para você, para dar um recado para você, que não se trata de uma estratégia, não se trata de nada além de uma obediência. Há uma direção de Deus para mim, porque Deus está me ensinando. E uma direção de Deus para vocês, que Deus está chamando. Então, minhas amadas, essa jornada ela vai durar aí por bastante tempo, tá? Bastante tempo, né? E eu sei que o Senhor, Ele está preparando esse tempo muito específico para livrar a tua casa dos midianitas, dos amalequitas e dos oportunistas, dos inimigos oportunistas, através da tua vida. Por mais que você se sinta um Gideão desse tempo, por mais que você se sinta uma mulher que está frustrada, olhando para trás dizendo assim, poxa, se o Senhor tivesse conosco, essa história toda aí que eu escutei, que o Senhor estava conosco, que o Senhor ia nos dar vitória, mas Gideão não estava levando em consideração o pecado de idolatria do povo. Talvez Gideão, ele tivesse assim, ó, e por isso ele fala dessa forma. Eu não adorei ninguém, eu tô aqui com o Senhor. Com certeza, porque Deus não escolheria um idólatra para libertar o povo. Tanto é que depois ele precisa derrubar os postes ídolos de Baal. E ele faz isso com medo, ele faz isso de madrugada. Ele faz isso de madrugada. Medita depois em Juízes capítulo 6 e você, assim, capítulo 6 e 7, e você vai ver, assim, como o Senhor, ele se apresenta, sabe? Como o Senhor, ele se apresenta para Gideão e vai treinando Gideão no processo. E é incrível, incrível, quando o Senhor ele faz isso com a gente. Talvez você seja essa mulher, né, que como Gideão está dizendo assim, meu Deus, o cenário da minha casa, ele é da minha família, da minha linhagem, ele é todo estragado, ele está aí sob o comando dos midianitas, com frustração atrás de frustração, com o comando dos amalequitas, com desordem, com distorção de comunicação, com falta de entendimento, brigas, discórdias, com rasteiras do inimigo, sabe? Pegando os mais fracos da família, porque os amalequitas, eles eram assim, eles se infiltravam e pegavam os mais fracos, os que ficavam para trás, na caminhada do povo, né? Os retardatários, aqueles que estão retardando a entender uma revelação e uma direção já dada pelo Senhor. Então, veja, é muito incrível o que o Senhor está fazendo aqui. E eu estou de verdade, minhas amadas, aqui obedecendo. Obedecendo de todo o meu coração. Então, Gideão, com a força que você tem, vai libertar esse povo. Eu quero orar por você que se sente chamada para esse tempo. Eu quero orar por você que o Senhor está dizendo assim, por mais que você olhe para o teu redor e diga, meu Deus, eu estou malhando trigo no lagar, estou às vezes intimidada no meio das cavernas, estou intimidada nas fortalezas, estou me sentindo presa nesse ambiente, parece uma maldição. E amadas, muitos resultados, muitos frutos
desnecessários que você está colhendo. Muitos frutos desnecessários. Então, que o Senhor te ajude, que o Senhor te abençoe. Eu quero orar por você. Amém? Glória a Deus. Então, eu quero deixar aberta essa jornada. Eu não sei até quando, porque aí, se o Senhor falar, agora pode fechar, porque o Senhor faz isso comigo. Ele me dá um comando e eu obedeço. Daqui a pouco ele dá outro comando. Ele fala assim, bora, fecha isso agora. E eu vou fechar na hora que ele mandar. Se ele mandar fechar, eu vou fechar. Amém? Então dá tempo ainda de você entrar. É uma jornada para o anual, somente para o plano anual. Por quê? Eu expliquei em alguns stories, né? Porque é necessário um acompanhamento. Se você quiser fazer o mensal, é com você mesmo. Você vai precisar ficar renovando, né? A não ser que seja uma renovação automática, e aí você depois cancela, não tem problema nenhum, né? Você vai ficar na comunidade o tempo que o Senhor está te chamando. E aí, eu coloquei uma só pro anual, por quê? Porque me dá a possibilidade de acompanhar, me dá a possibilidade de ficar juntinhas, né? E de dar o suporte necessário, tá bom? Então, se você não faz parte, se você não é uma save ainda, eu te convido a se conectar nesse tempo com mulheres que estão sendo treinadas pelo Senhor para serem libertadoras. Para serem as libertadoras que elas são. Para serem eficazes e eficientes como uma libertadora, seguindo os comandos do Senhor. E como eu estava falando hoje, o Senhor me deu uma palavra profética hoje na tarde profética, né? Que redundância, uma palavra profética na tarde profética. O Senhor falava comigo, eu estou levantando um exército de mulheres perseverantes. Mulheres que não desistem quando o calo aperta. Mulheres que não deixam de crer. Elas são constantes em me buscar, constantes em crer, constantes em ser adestradas nas suas mãos para a batalha e nos seus dedos para a guerra. Ou seja, isso fala o quê? De força, suas mãos para a batalha e os seus dedos fala de precisão. Dedos para a guerra fala de precisão. Muitas vezes a arma que o Senhor vai colocar nas tuas mãos para guerrear é uma arma que precisa de precisão, precisa de uma calibragem, precisa, por exemplo, um arco e flecha, ele precisa de uma determinada tensão e retroagir para lançar em um determinado tempo específico para acertar a mira que Deus está colocando diante de você. Então, esse é o tempo, minhas amadas. Que o Senhor abençoe tua vida. Eu quero orar por você, as mulheres que o Senhor está chamando para esse tempo. E o diabo ele vai tentar de tudo para impedir essa palavra se concretizar na sua vida, esse chamado ser concretizado. Ele vai fazer de tudo. Deixa eu falar uma coisa aqui, a Lu tá aqui na live, a Lu pode confirmar isso para mim. Nós nunca tivemos tanta batalha espiritual. Tanta batalha espiritual na comunidade, nos acessos, quanto estamos tendo nessa jornada. E isso só me faz crer que eu estou no caminho certo. Porque quando o diabo se levanta, quando ele quer travar, quando ele quer impedir, quando ele quer trazer confusão, é porque ele está sendo desnudado, ele está sendo exposto. E nessa exposição ele já está sendo derrotado, porque aquilo que está em treva dá autoridade para Satanás. Mas quando a luz chega, a treva tem que sair. E eu estou muito feliz que hoje eu tenho mulheres na comunidade que não ficam desesperadas. Elas vão no suporte, ou elas falam, vamos orar. Eu sei que isso é batalha, eu vou conseguir, eu não vou desistir. Tem mulheres que são instáveis e que muitas vezes, não dá certo não, deixa isso para lá. E desistem da vitória, desistem da libertação que o Senhor está te chamando. Então, muita luta, muito entrave, quer dizer, saiba ler os sinais. Eu sempre falo isso. Isso foi uma chave de revelação que o Senhor me deu há muitos anos atrás, quando eu nem liderava ministério nenhum, não fazia nada. Querida, fazia nada, entre aspas, né? Pregava a palavra, mas não tinha, assim, uma liderança de igreja, por exemplo. E o Senhor sempre falou comigo, filha, saiba fazer a leitura correta das lutas, das intimidações, das afrontas. Saiba interpretar. Não ache que a afronta, ela vem para te destruir.
A afronta vem para te treinar. A afronta vem para eu mostrar o meu braço de poder sobre a sua vida. Você precisa entender isso. Você precisa aprender a ser, parar de ser mimizenta. Parar de ser reativa e de ser afetada por qualquer coisa. Essas caraminholazinhas que Satanás coloca na sua mente e você compra essa ideia. Isso só vai te levar à derrota. Isso só vai te levar a uma vida escassa. A uma vida paralisada, amarga. Fora do propósito de Deus para você. Então, tenha certeza que Deus tem mais. E Deus vai te usar nesse tempo. Amém? Vamos orar? Porque eu ainda vou botar a mesa agora, né? E aí depois eu vou lançar nos stories aqui o estrogonofe de filé, como ficou aqui, né? Oh, meu Deus, glória a Deus. Ai, glória a Deus. Feche teus olhos, abre o teu coração. Espírito Santo, que leveza. Falar de batalha espiritual, falar de guerra espiritual. Senhor Deus, de uma forma leve, do jeito que o Senhor tem falado nessa live. Senhor, isso é incrível. Isso é incrível. Oh, Senhor Deus, nós estamos aqui assentadas com Cristo nas regiões celestiais. E a nossa visão, a leveza toda vem a partir da consciência que temos de que a nossa visão em relação à batalha é de cima para baixo. A nossa visão da batalha é assentada com Cristo. É assentada com aquele que já venceu todas as batalhas. O opositor que se levanta contra nós, contra a nossa casa, contra o nosso destino profético, ele é um inimigo vencido e derrotado. A grande questão, Senhor, é quando nós perdemos para nós mesmos. É quando nós perdemos para a idolatria, é quando nós perdemos para a nossa cobiça, é para quando nós perdemos para a nossa incredulidade. É para quando nós perdemos, Senhor Deus, para os nossos medos, esses inimigos, a falta de fé, se ver pequeno, achar que o Senhor não é conosco, não poderia fazer algo através da minha vida, da nossa vida, por causa das limitações, por causa das circunstâncias ao redor. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor venha libertar as libertadoras dessa live. Pai, que o Senhor venha libertá-las. Que o Senhor venha conduzi-las nesse tempo com poder e grande graça, com poder e grande glória, e que elas sejam treinadas, mulheres libertadoras, libertadoras das suas casas, libertadoras dos destinos proféticos, talvez do seu marido que tem um chamado, mas que está preso, está travado, meu Deus. Senhor, destinos proféticos de filhos que estão totalmente consumidos pelo espírito desse século, da rebelião, de uma ofensa talvez não perdoada, de um sofrimento, de uma dor, de uma cadeia que se instalou na mente, no coração. Pai, em nome de Jesus, faz isso. Em nome de Jesus. Espírito Santo. Espírito Santo. Ah, Senhor, essa jornada pertence a Ti. Foi o Senhor que iniciou essa jornada. Foi o Senhor que idealizou, foi o Senhor que começou tudo isso. E o Senhor vai cumprir, o Senhor é fiel para completar essa grande obra. Pai, ajuda as tuas filhas, que elas não tenham medo. Que todo medo, Senhor Deus, que elas estão sentindo, toda dúvida que elas estão sentindo, se elas devem se entregar a essa jornada, se elas devem, Senhor Deus, entrar agora nessa jornada, heranças espirituais familiares, Senhor, seja retirado do coração delas em nome de Jesus. Não deixa, Senhor, o espírito, o comando midianita, trazer frustração com arrependimento, talvez no futuro, delas não terem te obedecido, não terem dado uma resposta ao que o Senhor está fazendo agora, a porta que o Senhor está abrindo agora. Por favor, Senhor. Por favor, Jesus. Por favor, Jesus. O nome que está sobre todo o nome. Nome que está sobre todo o nome. Deus escolheu. Escolhido está. Aleluia, louvado seja o teu nome. Muito obrigada, Espírito Santo, pela tua graça, pelo teu favor, pela tua paz, a paz que excede todo o entendimento. Aqui Gideão ele vai dizer, o Senhor é paz. Gideão construiu um altar em honra ao Senhor e deu o nome Jeová Shalom. O Senhor é
paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Abisreitas. Até hoje o altar foi construído na base da paternidade de Deus. E a paternidade é paz. Traz equilíbrio, traz realinhamento, traz, Senhor Deus, um posicionamento muito específico e claro da parte do Senhor. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te abençoe, que o Senhor levante o rosto dele sobre você, que o Senhor te dê a paz. Abençoada seja a tua entrada, abençoada seja a tua saída por onde quer que você for. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingida. Todo lugar que você colocar a planta dos teus pés, ali será santo, porque você calça as sandálias da preparação do Evangelho da Paz. Então, onde você chega, tem que ter paz, tem que ser santo, tem que ser consagrado, tem que fincar a bandeira ali de Jeová Nissi, de Jeová Shalom, de Jeová Jireh, de Jeová Rafá, de Jeová Tzidkenu, Senhor, que é a nossa justiça. Amém? Eu espero vocês. Hoje, se você quiser, você pode começar o seu jejum agora. Você pode começar o seu jejum agora, porque Deus sonda o teu coração. Então, amanhã, se você entrar agora, você já precisa ir, por favor, no primeiro card, que é Seja Bem-vinda, Comece Aqui. Ali você tem link para você contatar com suporte, que se você tiver qualquer dúvida, qualquer dificuldade, você vai ser orientada. Se você já entra no grupo do Telegram, porque lá que vai ser liberado o link do nosso encontro ao vivo, amanhã às 5:30 da manhã, nossa live de oração. Hoje eu compartilhei uma palavra e nós oramos juntas, e amanhã nós vamos estar mergulhando mais. Eu já deixei uma tarefinha lá, deixei inclusive a palavra de hoje, o versículo que nós trabalhamos hoje, que foi muita libertação, foi muita revelação mesmo da parte de Deus, e foi muito incrível. Deus abençoe tua vida. Eu te espero nesse tempo de libertação, cura e de destinos liberados para a glória do nome do Senhor. Que você frutifique muito nesse tempo. Que o Senhor te abençoe. Eu vou deixar a live aqui, então você pode compartilhar com as suas amigas. Vai lá no link da bio e eu tô te esperando na comunidade Save. Um grande beijo